Muito bem, 10 horas e 2 minutos em São Paulo. Estamos recebendo em nossos estúdios, não nossos estúdios, online, né? José Augusto Viana, presidente do Cresce São Paulo. Bom dia, José Augusto, beleza com você? Paulinho Pereira, bom dia a você e a todos os ouvintes da SAT FM de Suzano. Prazer, satisfação muito grande Prazer, nesta fria manhã estar aqui batendo esse papo contigo. prazer é todo nosso. Seja bem-vindo mais uma vez, Augusto. Beleza, viu? Como é que tá? Tá chovendo aí em São Paulo, não? Não, Chu... São Paulo não está chovendo, mas eu vim da Praia Grande. Hum, Hoje de manhã estava uma chuva danada e pela estrada inteirinha um temporal, viu? sério? Chuva É que mesmo? não acaba mais. É mesmo? O litoral tá caindo tempestade lá? É, puxa vida, Ah, hein? choveu. Saí de lá com chuva e peguei chuva na estrada. Puxa vida, eu sei que ontem à noite em São Paulo tava tempo mais ou menos, depois choveu, que eu tava vendo a reportagem lá, o helicóptero lá da TV, e falou na marginal tá mó toró aqui, eu falei, vixe, a chuva. E hoje de manhã, quando eu acordei, cedo, né? Cedo. É, quem fala acordar cedo é 5 da manhã, né? Não, acordei o meu 7 da manhã, tava chuviscando. Falei, "Ih, será que vai chover hoje? Que a previsão era para amanhã, mas os caras anteciparam a chuva para hoje aí. Caramba, então chuva lá no litoral pra caramba, então. Vixe, Maria. Bastante, bastante. O tempo tá nublado aqui, né? Hoje você tá em São Paulo, né? Agora, né? Eu estou em São Paulo, estou aqui na região da Avenida Paulista, Rua Oh, Pamplona. oh, muito bom. Aí o lugar é ótimo, hein? Puxa, eu conheço a quebrada aí. Lugar legal. Zé Augusto, vamos lá, vamos falar de locações e venda de imóveis, etc e tal, né? É, você tem um balanço aí do mês de julho, né? Nós estamos em agosto. Isso. É, julho, mês 7. Nós estamos em agosto. Bom, a primeira pergunta, antes de você começar a falar das coisas aí, vamos falar do tarifaço, que a partir de hoje vai vigorar Sim. 50% ou mais. Você acha que vai afetar na sua área, na área da construção civil, na área das locações, esse tarifaço aí, porque tem muita coisa que o Brasil exporta para os Estados Unidos, né, que é usado na construção civil. Você acha que vai baixar o preço das coisas aqui para nós, consumidores brasileiros, ou não? Olha, Paulinho, eu vejo da seguinte forma. Eu tinha uma preocupação muito grande até semana passada, mas devido às dificuldades de diálogo que existe entre o governo americano e o governo brasileiro. E essa dificuldade de diálogo, é claro que impede aí um acordo que possa ser deixar uma situação mais amena, principalmente para o Brasil, que nós temos que reconhecer que é o lado mais fraco, né? Não, É, não tem nem o que falar. pois é. Mas depois que eu percebi a movimentação das entidades representativas empresariais e também dos empresários, dos maiores empresários que têm interlocução com as empresas americanas, a minha preocupação diminuiu bastante, porque nós estamos aí vendo que inúmeros acordos estão sendo realizados, independente da participação do governo, tanto do governo americano quanto do governo brasileiro. Então, eles estão se acertando. Os setores que não conseguirem se acertar, o governo brasileiro já tem pronto, vai divulgar hoje, um programa de contingenciamento para esses setores que vão ter dificuldades. Por exemplo, as frutas. Há possibilidade do excedente da produção, que não vai mais para os Estados Unidos, ser adquirido pelo governo para ser, de alguma forma, utilizado em programas sociais, enfim. Então, a partir do momento que as grandes empresas estão conseguindo o diálogo e estão conseguindo acertar setores por setores, isso vai muito bem. E aquele que não tem essa representatividade ou não consegue, como é o caso da maioria dos produtores de fruta, de mel, que é um setor também que
parece que tem dificuldade. Pescados, né? Tem um monte de coisa aí que não tem, né? A gente estava vendo aí. Pescados, perfeitamente. Ah, Então, o governo vai participar com algum tipo de ajuda e, naquilo que puder, adquirir produtos. Eu acho, então, que vamos ter prejuízo, sim, mas eu não acho que será um prejuízo a ponto de gerar reflexo no mercado imobiliário, não? porque não acredito, se as coisas continuarem como estão, esses acordos setoriais acontecendo aí um atrás do outro, eu acho que nós não vamos ter problema de desemprego, não. Vamos continuar seguindo em frente. E a única coisa que poderia afetar o mercado imobiliário seria um desemprego, né, em grande número, porque aí você perde as pessoas que têm as condições de fazer a compra, o financiamento do imóvel. É. Esses empregos estando mantidos, eu acho que o mercado imobiliário vai conseguir se desvencilhar muito bem. Levando em consideração, Paulinho, que no mínimo, 80% dos imóveis comercializados em todo o Brasil, eles não ultrapassam o valor de R$ 500 mil. E esse valor de R$ 500 mil é o teto do Minha Casa Minha Vida, É. onde há juros mais baixos, condições excepcionais para que as pessoas possam comprar o seu imóvel. É. Você vê, a pessoa consegue comprar um imóvel de R$ 500 mil com 20% de entrada, 35 anos para pagar e com uma taxa de juros de 10% ao ano. Então, isto daí é uma situação que coloca muita gente em condições de mercado. Aquele pessoal da faixa 3 do Minha Casa Minha Vida, para imóveis até R$ 350 mil, é 20% de entrada, 35 anos para pagar e uma taxa de juro de 8,2. É um juro que dá para a pessoa fazer. E nós estamos com uma Selic de 15%. Tá lá em cima. Então, Lá em eu cima. acho que analisando desta forma, eu acho que o nosso mercado ainda permanece nesse ano de 2025 em condições satisfatórias de crescimento, independente do tarifaço. Falando nos Minha Casa Minha Vida, é 20% mesmo? Se o cara não tiver 20%, ele não compra? Não compra. E se o imóvel for usado, a entrada é maior. Ah, é? O imóvel de R$ 500 mil, a entrada é 40% na faixa 4 para os imóveis usados, e na faixa 3 a entrada é dos 50%. Puxa. E o valor total do imóvel usado não pode ultrapassar R$ 270 mil. Da faixa 4. Faixa 3. 3. Na faixa 4 é R$ 500 mil. É, não pode E ultrapassar. 40%. Tá, a faixa 4 não pode ultrapassar 500 mil. Usado. Não, exatamente. Puxa vida, porque o cara ter 40%, 20% de entrada, o cara tem que estar com dinheiro, né? Porque não é todo mundo que tem os 20%, né? Pois é, mas é o que está acontecendo, viu, Paulinho? E todos esses negócios estão sendo realizados nessa base aí que eu estou te falando, né? Então, é o que o mercado está praticando. E, por ser esta a prática do mercado e nós já estarmos vivenciando essa situação já há alguns anos, é por isso que eu arrisco a dizer que nós não vamos ter problema não em razão do tarifaço no mercado imobiliário, em razão da existência do Minha Casa Minha Vida, que supre, né, 80% do mercado. Bom, o Brasil exporta materiais de construção, né? Algumas coisas lá para os Estados Unidos, essa área da construção civil. Lógico, se tiver fora daquela lista lá, não vão conseguir exportar para os Estados Unidos. Vai sobrar material, obviamente, né? Teoricamente. Pode ser que o setor de imobiliário, da construção civil, pode ser que fique melhor em relação
a compra de materiais, você não acha? Olha, Paulinho, eu acho que num primeiro momento, sim, porque o pessoal está aí ainda fazendo a lição de casa para tentar abrir novas frentes, É, conquistar novos mercados. consumidores. Aham. Eu acredito que poderá sim haver uma pequena queda num primeiro momento, mas já em seguida eu acredito que não. E outra coisa que eu tenho aqui uma percepção daquilo que poderá acontecer. Acho muito provavelmente que esta crise com os Estados Unidos ela vai nos beneficiar e muito, porque boa parte dos empresários brasileiros estava com um burro na sombra. É, E agora todo mundo teve que correr atrás do prejuízo. Com isso, o que eu acredito que vai acontecer é que novas frentes internacionais irão se abrir para o Brasil, que provavelmente substituirá esse consumo americano, e aí nós vamos ter um aumento de produção, aumento de preço aqui, porque todo mundo vai querer vender para o exterior. Eu acho que novas frentes de clientes vão ser abertas com esta movimentação toda, né? Porque estava todo mundo em berço esplêndido. Agora todo mundo está correndo atrás do prejuízo. E na hora que conseguirem substituir esses compradores de produtos brasileiros e os americanos voltarem a querer esses produtos, porque nós temos que levar em consideração o seguinte: o Trump é um momento, é. e esse momento acaba. Né? Queira ou não, acaba. Daqui 3 anos não tem mais. Seja lá quem vier, não tem essa estirpe tão avassaladora como ele, seja lá quem for. E, evidentemente, após perceberem os prejuízos que o povo americano vai ter com essa medida, Uhum. porque, afinal de contas, eles vão ter que pagar. Quem vai pagar a conta é o povo americano. É. Aqui nós vamos deixar de vender. Mas quem vai pagar para ter o produto mais caro é o povo americano. E eu não acredito que na próxima eleição o povo americano que vai começar a pagar mais caro a partir de agora vai estar contente com a situação. É Então verdade. eu acho que esse furacão Trump, ele do jeito que veio vai, e nós vamos entrar novamente num período de calmaria e tranquilidade, porque os Estados Unidos sempre foi uma nação muito aberta, eu diria até uma nação generosa. Eu tenho um filho que é funcionário do governo americano, do Departamento de Estado, fez uma bela carreira nos Estados Unidos, e eu só tenho elogios a fazer à sociedade americana e ao comportamento do poder público americano. Então, eles têm essa tradição. É um país que acolhe gente do mundo inteiro, sempre esteve aberto a negociações. Veja que organizações como a Organização Mundial da Saúde, Organização do Comércio, Mundial do Comércio, todas essas organizações, assim como a ONU, elas vivem, sobrevivem, basicamente dos recursos dos Estados Unidos. Então, eles sempre colaboraram com todas as nações amigas, sempre muito generosos no investimento com organizações não governamentais que cuidam aí de crianças com AIDS lá na África, em vários países do mundo, cuidam da saúde da mulher, da fome. Então, o povo americano sempre foi um exemplo para o mundo. É o nosso, eu diria o seguinte, que é o nosso exemplo daquilo que uma nação rica e poderosa pode ser. E toda esta mudança de filosofia da noite para o dia foi um choque nefasto para o mundo todo.
Até hoje, todos param para pensar o que está acontecendo. Ninguém sabe até onde vai isso, né? Porque para essas medidas, elas são, a meu ver, me desculpe a agressividade do termo, mas são medidas tresloucadas, que num determinado momento não vão encontrar guarida em lugar nenhum. E o mundo volta a ser o mundo que era. Eu tenho muita fé, esperança e convicção de que isso irá acontecer. O Trump ele cortou muitos serviços sociais aí no planeta, né? Principalmente na Organização Mundial da Saúde, na ONU, cortou um monte de verba aí que eles ajudavam, né? Então deixou de gastar, tá deixando de gastar muito dinheiro. Eu vou te fazer uma pergunta, Zé. A gente fugindo um pouco dos temas aí, do que seria a nossa entrevista. A gente na sequência a gente vai fazer ela certinha. Vou te deixar de calça justa agora, ou saia justa, do jeito que você achar melhor. O governo, você falou dos empresários que estão lá e negociando com o governo americano, né, com o Tesouro, enfim, com o comércio americano, esses intercâmbios empresariais aí de continuar vendendo. Tanto é que são negociações feitas por empresários. Sim. O governo não está conseguindo fazer nada e não fez nada, minha opinião, até agora, em acordo nenhum, eu acho, né? Eu queria que você falasse um pouco em relação ao governo e o empresariado brasileiro que está indo lá negociar e o governo não está conseguindo fazer a mesma negociação, ou não fez ainda nenhuma, com o governo americano em relação aí a essas taxas e se abriu novamente o mercado para empresas, etc. e tal, brasileiro. Queria que você falasse um pouco sobre esses dois lados aí, o empresariado brasileiro e o governo brasileiro em relação aí a conversar lá com o pessoal dos Estados Unidos, o Trump e Companhia Limitada. Bem, a minha visão, Paulinho, ela é muito simples, viu? Eu acho que o governo está dando infraestrutura para essas conversas setoriais. O governo apoia, o que eu tenho percebido é que o governo tem apoiado essas sessões de negociação da iniciativa privada, o governo tem abonado o que tem sido dito pelos empresários, apenas apoiando. Agora, eu não vejo a menor possibilidade de uma conversa em nível de governo entre o governo brasileiro e o governo americano, porque virou uma coisa política, ideológica, que nem lá, né? E vale lembrar que a culpa é do americano, eles que inventaram essa encrenca, né? O Brasil estava quieto aqui quando eles vieram com essas medidas de interferir aqui no Supremo Tribunal Federal, nas decisões brasileiras. Eu acho isso um verdadeiro absurdo, porque a nossa autonomia ninguém pode tirar. O país é livre. E o Brasil não é um país chinfrim, é um senhor país, é a oitava economia do mundo, né? Temos aqui mais de 200 milhões de habitantes e temos uma extensão continental, afinal de contas. E não vai ser um governo estrangeiro que virá ditar o que deve ser feito aqui dentro ou não. Então, eu acho que, nesse sentido, os americanos fecharam as portas para qualquer tipo de conversa, principalmente pelo fato de que o que está sendo colocado como ponto de discussão não são as taxas, os percentuais, o produto brasileiro, o eventual déficit ou eventual superávit. O que está sendo colocado é uma questão política. Vocês deixam o cidadão aqui de lado e nós estamos bem. Então, ora, isso aí não tem cabimento, é uma coisa muito absurda. Agora, eu vejo o seguinte, um outro lado que eu quero também dizer é esse. O Lula, ele estava caído no esquecimento, né? O Lula estava com um nível de popularidade lá embaixo. Aí vem o filho do Bolsonaro e o Trump e faz esse favor para o Lula, cria essa taxa. Ora, todos que estavam afastados do Lula, no mesmo momento, correram para o lado dele. Os empresários foram todos para o lado do Lula buscando soluções, o respaldo do governo para solucionar. Então, eles ressurgiram
o Lula das cinzas, colocou ele aí no palco como o principal protagonista para a solução do problema, sem falar no fato de que as medidas que darão apoio àqueles que não conseguirem acordo serão feitas pelo governo do Lula. Então, pegou o Trump, o Bolsonaro, pegou todo esse pessoal e jogou no colo do Lula. E eles estão aproveitando. E a mim me parece que para o governo Lula nem tem interesse em conversar com o governo americano, porque as coisas a nível de popularidade política aqui estão indo muito bem. É uma visão que eu faço. Então, eu acho que eles miraram num ponto, mas acertaram em outro. E o prejuízo para quem bolou esse tipo de retaliação acaba sendo um prejuízo grande, porque politicamente, para o governo Lula, eu acho que está sendo uma oportunidade de reconquistar a popularidade que tinha perdido, como já mostram todas as pesquisas. Na verdade, as taxas, né, impostas ao Brasil são taxas que foram taxas gerais, né, para todos os países aí. O Brasil não foi diferente de outros países, né, como a Alemanha, enfim, todos os países aí, né, Japão, etc. e tal. 50% Não, só não, ficou para o Brasil. não, sim, mas não, mas as taxas elas iniciaram de modo geral, né, que ele anunciou lá todos os países. Só que ele sobretaxou o Brasil, né, justamente pelo lado político, ele sobretaxou, que estava em 10%, né, e de qualquer forma, se não tivesse acho o Bolsonaro na parada aí, ele ia subir essa taxa para 30%, ou talvez 40% no máximo aí, depois ia negociar, etc. e tal. Mas aí ele aproveitou o embalo e já jogou lá mais 40% em cima da taxa de 10, que virou 50, né? Né? Bom, isso é muito complicado, né? Muito bem, Para estamos. a gente que não faz parte desses núcleos, é difícil entender o que está acontecendo. Pois é. Eu reconheço que tudo aquilo que a gente esteja falando poderá estar errado. Pois é. Eu tenho essa nítida noção, né? Nós não temos uma condição de emitir uma opinião com assertividade. Verdade. Muito bem, estamos batendo um papo com o José Augusto Viana, presidente do Cresce São Paulo. Vamos voltar no assunto original e o principal, que seria as pesquisas aí dos imóveis no mês de julho. Julho, mês 7. Mês de junho. Junho? É mês 6. Mês 6. Ah, é verdade, estou lendo aqui, junho. A pesquisa do mês 7 ainda não saiu. Tá. Vamos lá. Mês de junho. Como é que foi o mês de junho? Fala pra gente tudo aí. Locação e vendas de imóveis. Olha, na região de Suzano, Alto Tietê. Paulinho, na região de Suzano, no mês de junho, comparado com maio, nós tivemos um aumento nas vendas de 20,9%. Puxa. Se nós pegarmos o acumulado dos 6 primeiros meses do ano, nós vamos ficar com saldo positivo nas vendas de 19,07%. Então, foi um movimento que eu te diria assim, excepcionalmente bom. E a forma de pagamento dos imóveis que foram comercializados, nós tivemos 61,3% de imóveis financiados pela Caixa e 21,3% pelos bancos privados. Então, nós temos aí 82,6% financiado por bancos. E aí nós tivemos, através de consórcio, 1,3%, parcelamentos feitos direto para o proprietário foi 6,7%, e imóveis que foram comercializados à vista, 9,3%. As casas tiveram 35% de participação e os apartamentos foram os preferidos, pois 65% dos imóveis foram apartamentos. As vendas, as regiões geográficas da cidade tiveram bem divididas.
porque na área central foram 43,3% das transações realizadas, nas regiões periféricas, 41,8%, e na região nobre da cidade, 14,9%. Então, está aí, é uma movimentação. E o que eu te disse, né? 80% dos imóveis que foram comercializados foram de valor até R$ 500 mil. Somente em Suzano, Zé? Não, isso foi aí nas cidades que foram pesquisadas. Nós temos aí Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema e Guarulhos. Foram consultados 10.357 corretores e 1.290 imobiliários. Suzano e Mogi, não está na pesquisa? Que são as maiores cidades? E Itaquá também, né? Que é uma cidade relativamente grande. Claro, estão na pesquisa, sim, me desculpe. Não, imagina. Suzano está na pesquisa, Mogi está na pesquisa, Itaquá não aparece porque nós não tivemos informações de Itaquá. Puxa, que pena, hein? Tem que cobrar dos caras lá. Ô, pessoal, vamos trabalhar aí em Itaquá aí, né? É verdade. Poá tá aí também, não? Cidade de Poá? Poá, tá. Poá retornar os corretores. O pessoal está trabalhando lá. Agora, em relação a isso, a compra e venda de imóveis, né? Que você falou, né? Você tem números de locações, não? Locação tenho. Nesse mês de junho, comparado a maio, nós tivemos uma queda nas locações de 3,77%. E no setor de locações, as casas predominaram com 71% e os apartamentos foram 29%. O valor do aluguel, 52,5% não ultrapassaram a R$ 1.500 por mês. Então, você vê que a maioria das locações é de função social, classe baixa, né? Não é classe média. E a maioria dos imóveis alugados, tanto casa quanto apartamentos, foram de 2 dormitórios. E a divisão geográfica destes imóveis que foram alugados no período, nós tivemos 20% em áreas nobres, nas regiões centrais dessas cidades foi 28%, e nas regiões periféricas, 52%. E uma coisa interessante, Paulinho, está no tipo da garantia oferecida pelos locatários, o depósito calção, que é aquele que dá 3 meses de aluguel em garantia, foi de 44%. E depois, em segundo lugar, vem o seguro-fiança. O seguro-fiança locatícia veio com 41,7%. E aí vem com 8,3% fiadores. Então, você vê que o fiador é uma figura em extinção. E título de capitalização foi 1,2%. Ainda é uma modalidade pouquíssimo utilizada. Puxa, fiador, ninguém quer ser fiador, né? De jeito nenhum. A não ser que seja alguém muito próximo, parente ali. Olhe lá, hein? E olhe lá, hein? Você acha que a parte de locação de imóveis comerciais, você tem alguma coisa aí de números ou não? Não. A nossa locação pesquisada é somente a residencial. Somente residencial, tá. Você tem algum projeto, Zé, em relação às cidades? Quando a gente anda por tudo que é cidade aqui, Suzano e tal, você vê um monte de imóveis comerciais fechados. Tem algum projeto aí para poder ver se os proprietários, junto com a prefeitura, né, a Secretaria de Desenvolvimento Social,
comércio e indústria das cidades, juntamente com o Cresce, juntamente com as... tem algum tipo de projeto para fazer com que esses imóveis sejam locados, sei lá, baixar preço de aluguel, tirar luvas, baixar IPTU, qualquer coisa parecida? Ou eu não tenho nenhum... Eu sempre reclamo sobre isso e... Não há nenhum movimento nesse sentido, Paulinho. E uma coisa importante se dizer, né, essa questão do preço. O preço é aquele que a pessoa consegue alugar o imóvel, porque é muito difícil, né, você estabelecer um valor que o proprietário aceite logo de cara. Normalmente ele acha que vale mais, mas o que importa dizer é o seguinte: da pandemia para cá, nós tivemos uma mudança de comportamento. As pessoas passaram a comprar mais pela internet e a frequentar mais também os shopping centers. E o comércio de rua ficou visivelmente prejudicado. Talvez seja uma mudança de vocação. Em algumas localidades, percebemos que já houve uma determinada retomada. Em outras, não. Então, aí é uma situação difícil. E o mercado não tem uma organização para poder estabelecer algum modus operandi que pudesse vir a colaborar com a ocupação desses imóveis, porque a maioria são de proprietários esparsos, né? E que não participam de nenhuma entidade, coisa alguma. Aí ficam à mercê da sorte, né? Mas ainda é um setor que enfrenta problemas. Pois é. Muito bem. Esquecemos alguma coisa? Acho que exploramos bem, né? Acho que hoje foi legal, né? Bom, as pessoas que quiserem entrar em contato com o Cresce, Conselho Regional de Corretores de Imóveis. De Corretores de Imóveis de São Paulo, do Estado de São Paulo, né? Perfeitamente. Do Estado de São Paulo. Quiserem entrar em contato com o Cresce para tirar qualquer dúvida, informação, denúncias, quais são os canais, por gentileza? Olha, nós temos o principal canal, que é o que a gente prefere divulgar e aconselha que as pessoas deles se utilizem, é o aplicativo do Cresce. O Cresce tem um aplicativo gratuito, é claro, e a pessoa pode entrar lá na loja do seu celular e baixar o aplicativo, e por ali, no aplicativo, ele toca o dedo num botão, já vai um funcionário aparecer na tela para atendê-lo na hora. Puxa. Então, é muito eficiente, né? Nós já até ganhamos prêmios como o melhor atendimento em órgão público do Brasil. Poxa, né? Legal. Então, é um atendimento muito eficiente. Agora, aqueles que não quiserem baixar o aplicativo, ele pode entrar no site do Cresce. O site do Cresce é crescsp.gov.br. E ali ele pode ser atendido com a mesma eficiência. Cresce SP também no aplicativo Android e iOS, certo? É só Cresce, no aplicativo é só Cresce. Ah, tá, só Cresce. C-R-E-C-I... Só Cresce. C-R-E-C-I. Tá bom, pessoal? Não é Cresce com 2 S, não, é com C. Suas considerações finais, Paulinho, eu quero agradecer a você, a Rádio 7 de FM, agradecer os ouvintes aí do município de Suzano e das demais cidades que nos ouvem e aguardarmos aí uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigado pela atenção. Imagina, estamos à sua disposição. Um grande abraço, Zé. Depois eu vou te ligar aí para... Ih, você tá devendo visita, né? Que você não vai vir, não sei quando aqui, mas tudo bem, tá aqui as portas. Vou. Tô esperando sentado, porque de pé cansa. Sim, mas que eu vou, com certeza. Um grande abraço, Zé. Abraço para você aí, para todos aí, tá? Bom serviço para você, tá bom?
Obrigado, tudo de bom. Tudo de bom. Muito bem, batemos um papo com o José Augusto Viana, presidente do Cresce São Paulo. Falamos aí sobre vários assuntos, entre eles pesquisa de dados e vendas e locações de imóveis, mês de junho, e também assuntos do governo aí que a gente tratou aí sobre o tarifaço e outros assuntos. Voltando com a programação normal, você está na Rádio Sat FM, a rádio que fala com você, porque aqui é só sucesso, musicão atrás do outro. 10h37. Você ainda não adicionou no WhatsApp da Sat FM? 11 47 43 7615. Então adicione já. 11 47 43